Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos e amigas, presentes no Auditório São Paulo, querida Bia, queridos organizadores dos eventos da Canção Nova, todo o pessoal do posto de saúde Padre Pio, todas as pessoas que se envolveram neste 10º aprofundamento. Você que está aqui e você que nos acompanha através das redes sociais, de modo particularíssimo, o meu abraço, a minha oração por todas as mulheres do mundo, especialmente por aquelas que estão atravessando alguma provação na sua vida, para que se saibam amadas pelo coração de Jesus. O segundo domingo da Quaresma, neste ano litúrgico, coloca um dos salmos mais fortes de todos os 150 salmos, o Salmo 32. Israel vinha de uma caminhada marcada, entre aspas, por um relativo sucesso. As coisas estavam dando certo. Mas quando se chega na conjuntura histórica do Salmo 32, Israel já não caminha mais para onde queria caminhar. Israel começa a confrontar-se com uma situação muito sutil na vida do povo de Deus: a mentira, o engano, a desconfiança. O povo começa a deixar-se permear por outras culturas e começa a falar coisas que não são. O povo deixou de um lado o Adonai para seguir deuses estrangeiros e começou a esperar coisas falsas. E o salmista, ao compor o salmo, tem que repor a confiança em Deus. A tua palavra, Senhor, jamais será falsa. A tua palavra não está condicionada, e essa palavra, por não estar condicionada, faz com que o povo espere a salvação. É muito delicado todo o contexto que o salmista coloca, pois para muitos essa palavra do Senhor tinha tornado-se desconhecida e o salmista tem que dizê-lo: reta é a palavra do Senhor e tudo o que Ele faz merece fé. Todos juntos?
reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Nossa palavra muitas vezes não é reta. O que mais me dói na minha vida de cristão é quando as minhas palavras não denotam retidão no meu comportamento. As nossas palavras vão se perdendo com muita facilidade. É muito fácil dizer coisas que nós não vivemos, não sentimos e não experimentamos. E no caminho da fé, nós podemos perfeitamente começar a enrolar Deus com palavras muito bonitas, mas completamente vácuas, sem sentido e sem direção. A proposta que lhe foi feita a Abraão foi uma proposta definitiva. E o que mais me chama a atenção deste capítulo 12 do livro do Gênesis é o final do texto. E Abraão partiu, como o Senhor havia dito. Abraão entrou numa realidade completamente nova para ele. É que viver a fé significa fazer o que o Senhor nos pede. Missionários da Canção Nova, presbíteros, seminaristas, famílias. O Senhor nunca vai nos enganar, mesmo que nós ouçamos falsidade da parte dos outros, o Senhor jamais nos enganará. O que aconteceu no Tabor? A maior experiência da verdade, por isso, veritatis splendor. A verdade faz brilhar o rosto das pessoas. Quem se acostuma com a mentira tem um rosto bem eclipsado. Quem vive dizendo mentiras e enganando os outros e colocando espertezas para se fazer conhecedor de uma verdade que não existe, começa a perder o brilho no seu rosto. Por isso, quando mentimos, abaixamos o olhar, porque temos medo de sermos interpelados. Ao longo deste aprofundamento, falamos do isolamento. A maior ferida que pode acontecer na vida da gente é que alguém nos engane. Sabermos enganar deve ser terrível. Criar articulações para ver o outro totalmente afogado nas minhas mentiras deve ser verdadeiramente denigrante. Os discípulos, quando ouviram a voz, ficaram verdadeiramente estarrecidos. E o evangelista vai dizer: Jesus os tocou. O verbo tocar aqui não está no gerúndio. Está no particípio presente de uma língua que é diferente da nossa. Porque Deus, quando age, toca. Os discípulos pensaram que era uma obra de teatro. Claro, estavam acostumados com a falsidade. Então Pedro, de repente, diz: olha, estamos muito bem aqui. Vamos montar um negocinho. 3 tendas, uma para este, e eu vou tirar proveito disso. Quantos dos nossos relacionamentos estão pautados por interesses, como vimos ontem? E quantas pessoas vivendo isoladas? A fé jamais poderá ser vendida pela internet. Não existe um mercado da fé. Ai de aqueles pastores que utilizam a fé para enriquecer-se. Melhor lhes valeria nunca ter falado em Deus. Ai de aqueles missionários e missionárias que montam as suas pregações em cima da mentira, fora da palavra de Deus e do magistério da igreja. Melhor
seria nunca ter entrado nesse caminho. Ai de nós, quando por causa nossa enganemos as pessoas dizendo coisas que não são para obter um proveito pessoal em nome da fé. Muitas pessoas não participam mais na igreja porque foram enganadas, simplesmente porque foram utilizadas. Entraram a um caminho da fé e que foi o que viram? Nada. O Senhor, neste segundo domingo da Quaresma, nos chama a resplandecer com a verdade. Veritatis splendor. O esplendor da verdade deve fazer com que cada um de nós viva constantemente a transfiguração. Quem escuta a voz do Senhor jamais será enganado. Amém.